escreve esta carta para quem? Para a igreja de Roma. Quem fundou essa igreja? É uma boa resposta, Pedro. O catolicismo romano ensina que Pedro foi o bispo de Roma desde o ano 45 ao ano 67 da era cristã. A grande pergunta é: há prova bíblica disso? Segunda pergunta é: há prova histórica disso? E a conclusão inequívoca é que não temos nenhuma base bíblica nem histórica para dizer que Pedro foi o fundador da igreja, nem mesmo que Pedro foi bispo da igreja de Roma. E deixa eu lhes dar uma razão assim bem simples para vocês entenderem. Imagine vocês se Pedro fosse o pastor da igreja, o fundador da igreja, o pastor da igreja, quando Paulo escreve essa carta, estaria dentro do período que a igreja católica disse que ele era o bispo da igreja, daí o primeiro papa, etc e tal, nós ficaríamos com muita dificuldade no que Paulo escreveu. Abre Romanos agora. Abre Romanos agora. Olha o que Paulo diz em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 11. 1:11. Olha aí. Vamos juntos? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Agora o verso 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pense bem se o Pedro fosse o pastor da igreja, o fundador da igreja e o bispo da igreja, e Paulo mandando uma carta para a igreja do irmão pastor Pedro: eu estou querendo conseguir uns frutos entre vocês, ensinar um pouquinho vocês aí. O que vocês acham que o Pedro ia sentir? Que negócio é esse, Paulo? Estou aqui, cara, estou ensinando esse povo. Que negócio é esse? Você vem querer ensinar aqui? Não está me vendo não? Sou apóstolo também. É óbvio que seria uma indelicadeza de Paulo dizer isso aqui, se Pedro tivesse sido o fundador da igreja e fosse o bispo da igreja. Deixa eu lhes dar outra razão. Se você for lá para o final da carta, capítulo 16, essa é a mais longa lista de saudações que Paulo faz numa de suas cartas. Capítulo 16, do verso 3 ao verso 16, ele cita vários nomes. Agora pense comigo, se Pedro era o pastor da igreja, o fundador da igreja, estivesse lá com o bispo da igreja, e eu estou escrevendo uma carta para aquela igreja que o apóstolo é o pastor dela e fundador dela, apóstolo Pedro, e eu cito vários membros da igreja e não menciono sequer o nome do fundador, do pastor e do bispo da igreja, seria uma outra deselegância incorrigível. Por que Paulo não cita o nome de Pedro? É porque certamente Pedro não estava lá, Pedro não era o fundador da igreja, Pedro não era o bispo da igreja. Não tem base bíblica, não tem base histórica para dizer que Pedro foi fundador da igreja de Roma, nem mesmo que era bispo da igreja. Mas quem fundou a igreja? Nós não sabemos. Nós não sabemos. O que pode ser, e há plausibilidade para isso, é que no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, tinha gente lá em Jerusalém de toda a parte do mundo, e muito provavelmente judeus convertidos na festa do Pentecostes, que estavam em Jerusalém, retornando para Roma, começam a igreja de Roma.
Essa é a possibilidade mais provável. Tem possibilidade provável? Eu não sei, agora vocês me confundiram tudo. Estou brincando. Então, amados, o fato é que não consta na Escritura que qualquer apóstolo tenha sido fundador da igreja de Roma. Agora, curiosamente, olha, meus irmãos, como a coisa é fantástica. Se Cláudio governou no período que antecede Nero, e se Paulo escreve, e ele fez quantos judeus que ele expulsou de Roma? Quantos? Todos. E se Paulo escreve essa carta por volta do ano 57, 58, que foi o finalzinho do governo de Nero, né? Porque Nero começa em 54, vai até 68, vai até 10 anos mais depois. Significa um fato curiosíssimo, porque Cláudio governa até 54. Se Paulo escreve essa carta em 58, eu estou falando de 4 anos depois que Nero assumiu o governo. E novamente ele escreve uma carta para a igreja de Roma. O que vocês concluíram aí? O que vocês concluíram? Ou que os cristãos expulsos voltaram, porque é provável, ou aqueles que ficaram reiniciaram o trabalho. A igreja de Deus é um organismo vivo. Não se mata a igreja de Deus. A igreja de Deus não morre.